Olá pessoal, aqui estou mais uma vez. Meu nome é Cirmai Santana, sou assistente social e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso Código de Ética do Assistente Social. E nós vamos continuar a leitura hoje do capítulo 2, que fala das relações do assistente social com as instituições empregadoras e outras. Em seu artigo 7º, diz que constituem direitos do assistente social dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional, ter livre acesso à população usuária, ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais, integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. O artigo 8 diz que são deveres do assistente social programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente, denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando inclusive o Conselho Regional, caso se faça necessário. Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária. Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários ou usuárias através dos programas e políticas sociais. Empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade de acordo com os interesses e necessidades coletivas dos usuários ou usuárias. É vedado ao assistente social emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo do serviço social, usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou processos seletivos, utilizar recursos institucionais, pessoal ou financeiros para fins partidários, eleitorais ou clientelistas. O capítulo 3, ele traz as relações das relações com assistentes sociais e outras profissionais. São deveres do assistente ou da assistente social ser solidário com os outros profissionais, sem todavia eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados éticos contidos neste Código. Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Mobilizar sua autoridade funcional ao ocupar uma chefia para a liberação de carga horária de subordinado para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação
ou delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos. Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar, respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. Ao realizar crítica pública a colega e outros ou outras profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, construtiva e comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade. É vedado ao assistente social ou assistente social intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo a pedido desse profissional em caso de urgência, seguido de imediata comunicação ao profissional ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. Prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios de abuso de autoridade, ser conivente com falhas éticas de acordo com os princípios deste Código, com erros técnicos praticados por assistente social e qualquer outro profissional, prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro profissional. O capítulo 4 do nosso Código de Ética, ele trata das relações com entidades da categoria e demais organizações da sociedade civil. No seu artigo 12, diz que constituem direitos do assistente social participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da categoria que tenham por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício profissional, apoiar ou participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de cidadania. São deveres do assistente social: denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os usuários ou profissionais. Denunciar no exercício da profissão as entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes casos de violação da lei e dos direitos humanos quanto à corrupção, maus tratos, torturas, ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional e qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental do cidadão ou cidadã. Respeitar a autonomia dos movimentos populares e das organizações das classes trabalhadoras. Artigo 14 diz que é vedado ao assistente social valer-se de posição ocupada na direção de entidade da categoria para obter vantagens pessoais, diretamente ou através de terceiros. O capítulo 5 fala a respeito do sigilo profissional. O artigo 15 diz que constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. O sigilo protegerá o usuário ou a usuária em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento como decorrência do exercício da atividade profissional. Parágrafo único. Em trabalho multidisciplinar, só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário. Artigo 17. É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. O artigo 18 diz que a quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. O parágrafo único diz que a revelação será feita dentro do estritamente necessário, quer em relação ao assunto revelado,
quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar conhecimento. O capítulo 6 do Código de Ética do Assistente Social, ele fala das relações do assistente social com a justiça. Seu artigo 19 fala que são deveres do assistente social apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código. Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado, a prestar depoimento para declarar que está obrigado ou obrigada a guardar sigilo profissional nos termos deste Código e da legislação em vigor. É vedado ao assistente social, no artigo 20, depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário ou usuária, de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. Aceitar nomeação como perito e ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição. No título 4, ele fala da observância das penalidades, aplicação e cumprimento deste Código. O artigo 21 diz que são deveres do assistente social, em cumprimento ao Código de Ética, cumprir e fazer cumprir este Código, denunciar ao Conselho Regional de Serviço Social, através de comunicação fundamentada qualquer forma de exercício irregular da profissão, infrações a princípios e diretrizes deste Código e da legislação profissional, informar, esclarecer e orientar os estudantes ou as estudantes na docência ou supervisão quanto aos princípios e normas contidas neste Código. O artigo 22 diz que constituem infrações disciplinares exercer a profissão quando impedido ou impedida de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos ou impedidos de exercer a profissão, não cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria destes, depois de regularmente notificado, deixar de pagar regularmente as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a que esteja obrigado, participar de instituição que, tendo por objetivo o serviço social, não esteja inscrita no Conselho Regional, fazer ou representar declaração, documento falso ou adulterado perante o Conselho Regional ou Federal. Das penalidades, o artigo 23 fala que as infrações a este Código acarretarão penalidades desde a multa à cassação do exercício profissional, na forma dos dispositivos legais e ou regimentais. O artigo 24 diz que as penalidades aplicáveis são as seguintes: multa, advertência reservada, advertência pública, suspensão do exercício profissional e cassação do registro profissional. Parágrafo único. Serão eliminados ou eliminadas dos quadros dos CRES, dos Conselhos Regionais, aqueles ou aquelas que fizerem falsa prova dos requisitos exigidos nos conselhos. O artigo 25 diz que a pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 2 anos. Parágrafo único. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 3 anos da suspensão. O artigo 26 diz que serão considerados na aplicação das penas os antecedentes profissionais do infrator
e as circunstâncias em que ocorreu a infração. Artigo 27 diz que, salvo nos casos de gravidade manifesta que exigem aplicação de penalidades mais rigorosas, a imposição das penas obedecerá à gradação estabelecida pelo artigo 24. E para efeito da fixação da pena, serão consideradas especialmente graves as violações que digam respeito às seguintes disposições que estão descritas aí, tá, gente? Depois é só voltar e fazer a leitura. E o parágrafo único que diz que as demais violações são previstas no caput, uma vez consideradas graves, autorização, aplicação de penalidades mais severas em conformidade com o artigo 26. A advertência reservada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 33 será confidencial, sendo que a advertência pública, suspensão e cassação do exercício profissional serão efetivadas através de publicação em diário oficial e em outro órgão da imprensa e afixado na sede do Conselho Regional onde estiver inserido e denunciado a delegacia seccional do CRES da jurisdição de seu domicílio. O artigo 30 diz que cumpre ao Conselho Regional a execução das decisões proferidas nos processos disciplinares. O 31 diz que da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo ao CEFES. A punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético disciplinar prescreve em 5 anos, contado da data de verificação do fato respectivo. Na execução da pena de advertência reservada, não sendo encontrado o penalizado ou a penalizada, ou se este ou esta, após 2 convocações, não comparecer no prazo fixado para receber a penalidade, será ela tornada pública. A pena de multa, ainda que o penalizado compareça para tomar conhecimento da decisão, será publicada nos termos do artigo 29 deste Código, se não for devidamente quitada no prazo de 30 dias, sem prejuízo da cobrança judicial. Em caso de cassação do exercício profissional, além dos editais e das comunicações feitas às autoridades competentes interessadas no assunto, proceder-se à apreensão da carteira e cédula de identidade profissional do infrator. A pena de multa variará entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo. As dúvidas na observância deste Código e os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Serviço Social ad referendum do Conselho Federal de Serviço Social, a quem cabe firmar jurisprudência. O artigo 36 diz que o presente Código Civil entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário. E é datado em Brasília, no dia 13 de março de 1993. E é isso, pessoal. Deu para fazer uma leitura aqui breve, bem rápida, né? O ideal é que vocês leem com calma e depois vão estudando com calma, né? E dando aqui a continuidade ao nosso Código de Ética, a leitura do nosso Código de Ética, né? Ainda sobre a Lei 8662, de 7 de junho de 93, dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. Artigo 1º. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições estabelecidas nessa lei. O 2º diz que somente poderão exercer a profissão de assistente social os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido e expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. Os possuidores de diploma de curso superior em serviço social em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Os agentes sociais, qualquer que seja a sua denominação com funções nos vários órgãos públicos, segundo disposto no artigo 14, seu parágrafo único da Lei número 1889, de 13 de junho de 1953.
Parágrafo único diz que o exercício da profissão de assistente social requer prévio registro nos conselhos regionais, que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado, nos termos desta lei. A designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Constituem competências do assistente social elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social, com participação da sociedade civil. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Prestar assessoria, consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 2 deste artigo. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Planejamento e organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. No artigo 5º diz que constituem atribuições privativas do assistente social coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Assessoria e consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Assumir no magistério de serviço social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios adquiridos em curso de formação regular, treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. Dirigir e coordenar unidades de ensino e curso de serviço social de graduação e pós-graduação. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo de pesquisa em serviço social. Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federais e regionais. Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. E a duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais, incluído pela Lei nº 12.317 de 2010. São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais para, respectivamente, Conselho Federal de Serviço Social, que é o CEFES, e Conselhos Regionais de Serviço Social, que são os CRES. O artigo 7º diz que o Conselho Federal de Serviço Social, o CEFES, e o Conselho Regional, que é o CRES, constituem em seu conjunto uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território.
Os Conselhos Regionais de Serviço Social são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal nos termos da legislação em vigor. Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social e aos Conselhos Regionais de Serviço Social representar em juízo e fora dele os interesses gerais e indivíduos dos assistentes sociais no cumprimento desta lei. O artigo 8º diz que compete ao Conselho Federal, os CEFES, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintes atribuições: orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social em conjunto com o CRES, assessorar os CRES sempre que se fizer necessário, aprovar os regimentos internos do CRES no fórum máximo de deliberação do conjunto CEFES-CRES, aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais juntamente com o CRES no fórum máximo de deliberação do conjunto CEFES-CRES, funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional, julgar em última instância os recursos contra as sanções impostas pelos CRES, estabelecer o sistema de registro dos profissionais habilitados, prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. E o artigo 9º diz que o fórum máximo de deliberação da profissão, para os fins desta lei, dar-se-á nas reuniões conjuntas dos conselhos federais e regionais, que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação. Compete ao CRES, em suas respectivas áreas de jurisdição na qualidade de órgão executivo de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições: organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na respectiva região, expedir carteiras profissionais de assistentes sociais fixando a respectiva taxa, zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como tribunais regionais de ética profissional, aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional, fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais, elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo a exame e aprovação do Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CEFES-CRES. O artigo 11 diz que o Conselho Federal de Serviço Social terá sede e foro no Distrito Federal. Em cada capital de estado, de território no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço Social, que são os CRES, denominado segundo a sua jurisdição, a qual alcançará respectivamente a do estado e a do território e a do Distrito Federal. Nos estados ou territórios em que os profissionais que neles atuam não tenham possibilidade de instalar um conselho regional, deverá ser constituída uma delegacia subordinada ao Conselho Regional que oferecer melhores condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o órgão regional e com homologação do Conselho Federal. Os conselhos regionais poderão constituir dentro de sua própria área de jurisdição delegacias seccionais para desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para sua própria manutenção. A inscrição dos conselhos regionais sujeita os assistentes sociais ao pagamento das contribuições compulsórias, que são as anuidades, taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal em deliberação conjunta com os conselhos regionais. Cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais de sua jurisdição os campos de estágio de seus alunos e designar os assistentes sociais responsáveis por sua supervisão. Parágrafo único diz que somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social.
É vedado o uso da expressão serviço social por quaisquer pessoas de direito público ou privado que não desenvolvam atividades previstas nos artigos 4º e 5º desta lei. Parágrafo único. As pessoas de direito público ou privado que se encontrarem na situação mencionada neste artigo terão o prazo de 90 dias a contar da data da vigência desta lei para processarem as modificações que se fizerem necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Os CREAs aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos desta lei: multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente, suspensão de 1 a 2 anos do exercício da profissão ao assistente social que, no âmbito de sua atuação, deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta, cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou de reincidência costumais, provada a participação ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos dessa lei pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabelecidas na proporção de sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis. No caso de reincidência da mesma infração no prazo de 2 anos, a multa cabível será elevada ao dobro. A carteira de identificação profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social servirá de prova para fins de exercício profissional e de carteira de identidade pessoal e terá fé pública em todo o território nacional. As organizações que se registrarem no CREAS receberão um certificado que as habilitará a atuar na área de serviço social. O Conselho Federal de Serviço Social será mantido por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelo CREAS em percentual a ser definido pelo fórum máximo instituído pelo artigo 9º desta lei, por doações e legados e por outras rendas, né, pessoal? O artigo 20 diz que o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos regionais contarão cada um com 9 membros efetivos: presidente, vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros e 3 membros do Conselho Fiscal, 9 suplentes eleitos dentre os assistentes sociais por via direta para um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas em Código Eleitoral aprovado pelo Fórum. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.